está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão. 7h24. Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E vamos conversar agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, a gente tem aí, dentro desse contexto da pandemia do coronavírus, o chamado auxílio emergencial, né, baseado na concepção de renda básica, mas muita gente já começa a discutir o que vai acontecer no pós-pandemia. E não só no Brasil, mas em outros países, há muitos defensores da instituição da renda básica, inclusive de forma permanente, inclusive de forma universal. Como é que você vê essa questão, Fausto? Bem, Glauco, a gente está olhando isso com uma boa oportunidade para abrir esse debate sobre distribuição de renda no Brasil. Para você ter uma ideia, o abono emergencial no Brasil hoje, que começou a ser pago semana passada, e provavelmente boa parte das famílias vão começar a ter mais acesso essa semana a esse recurso, ele está atingindo alguma coisa perto de 42 milhões de brasileiros. Em alguns estados, como os estados do Nordeste, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Sergipe, Pernambuco, mais de 29% da população vai ser beneficiada pelo abono emergencial. Em outra ponta, quando você vai para os estados do Sul, né, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Espírito Santo, esse número é bem menor, alguma coisa perto de 10% e 15%. Então, só aí você já percebe como a gente precisa fazer um debate um pouquinho mais aprofundado para além do abono emergencial. Porque isso a gente vai poder ampliar. Essa semana vai estar em discussão na Câmara dos Deputados o PL 873. E o PL 873, ele expande para algumas categorias importantes a questão do abono emergencial. Então, a gente vai ver o debate aí na Câmara, para vocês poderem expandir para o taxista, para o caminhoneiro, o trabalhador de Uber que ganhou mais do que os 28 mil, quer dizer, você tem um conjunto de artistas, por exemplo, que o teatro está parado, os bares estão fechados, então os músicos também estão sem renda, quer dizer, você tem um conjunto outro de trabalhadores que não estão no abono, já que já está sendo implementado, que pode ser expandido essa semana. E aí nós vamos entrando nesse debate, a qual limite, quanto nós devemos expandir. E qual o tempo disso, né? Porque o abono está previsto para 3 meses, podendo ser prorrogado por mais 3, mas nós acreditamos que com a crise econômica que vem pós todo esse processo de pandemia, nós vamos ter que fazer um debate muito sério para a sua expansão, para bem além disso, né? E aí eu acho que abre o debate para a gente falar um pouco sobre renda mínima. Esse debate começou já há um bocado de tempo, o senador Suplicy é a principal referência disso, começou lá atrás com uma ideia do imposto de renda negativo, quer dizer, você vai dando um conjunto de recursos para o conjunto da população em geral, e a partir disso você vai conseguindo minimamente distribuir renda. Da onde vira esse dinheiro todo aí que todo mundo fala, mas não, você pode buscar recursos, criar um grande fundo, que você busca em royalties do petróleo, que você busca em taxação de grandes fortunas, que você busca em outras formas de imposto, que você vai não penalizando necessariamente o consumo ou a produção, que você vai entrando a partir disso, criando um colchão de dinheiro. Quando a gente pensa no renda básica, pensando de maneira universal, qual é uma grande vantagem dele? A grande vantagem é que a gente não precisa ficar discutindo essa questão de quem pode receber, quem não pode receber. A princípio, todos recebem, e depois você ajusta lá no imposto de renda, aqueles que não precisam devolvem no imposto por meio do imposto de renda, e aqueles que precisam para a sua sobrevivência se utilizam dele. Quer dizer, você coloca o Brasil, coloca as pessoas e as famílias num outro patamar de renda, uma lógica de distribuição de renda que você vai garantindo o mínimo para que a população em geral possa sobreviver. Eu acho que esse é um debate fundamental que a gente tem que ter, é um debate que a gente precisa avançar, e um debate que vai se colocar aí pós-pandemia, a partir de uma ideia de que é possível construir uma outra economia. E essa outra economia passa por ser mais solidária, mais equânime, né, com mais distribuição de renda, em que a gente possa mitigar muitos dos problemas que nós estamos vendo se acelerar aí com a pandemia.
Até porque, né, Fausto, antes já da pandemia do coronavírus, nós tínhamos uma crise de desemprego, né? O desemprego em níveis muito elevados, a renda também em níveis baixos, e isso deve, obviamente, piorar no cenário pós-coronavírus, né? E então é muito importante, inclusive, também como uma possibilidade de estimular a economia, se a gente tivesse essa renda básica sendo estendida por mais tempo e de forma universal. Bem, Glauco, pelos nossos cálculos, se a gente caminhar aí por uma queda de PIB muito acentuado, nós devemos passar aí dos 17 milhões de desempregados, né? Alguns cálculos estão chegando a 20 milhões de desempregados. Quer dizer, nós podemos chegar em patamares muito altos de desemprego e que nós precisamos garantir renda para essas pessoas. Não dá para ter uma visão de que essas pessoas vão poder esperar a crise passar, e pode ser uma crise mais longa do que a gente imagina, do ponto de vista econômico, para que aí você possa fazer alguma ação. As ações precisam ser feitas. O Bolsa Família mostrou para a gente muitas coisas importantes do ponto de vista econômico. Uma delas é que esse dinheiro ele fica na economia local, ou seja, ele dinamiza um conjunto de economias muito pobres, estados muito pobres são muito beneficiados, faz com que aquela economia local gire, que aquele pequeno comerciante venda, que você possa ter investimentos a partir dessa microeconomia que vai sendo construída a partir dessa renda, e você vai colocando a sociedade num patamar mais razoável de igualdade. A gente passou recentemente uma das maiores secas da história do Nordeste, e nós não tivemos grandes traumas do ponto de vista da fome, do ponto de vista de situações que nós já tínhamos visto no Brasil. Então a gente vê a importância de uma renda dessa. Isso nós estamos falando de um rendimento muito menor, que é o caso do Bolsa Família, e de uma quantidade de gente menor. Então, nós temos várias preocupações. A primeira delas, é que assim, tão logo esse programa acabe, a gente espera que o Bolsa Família se expanda. Essa é a primeira questão. Segundo, que a gente aprenda com a crise e eleve o valor do Bolsa Família. E terceiro, que a gente possa ampliar essa ideia e fazer rapidamente essa transição entre o Bolsa Família e o Renda Básica de Cidadania. Acho que é isso que a gente deveria caminhar. Isso é possível fazer. Nós estamos no momento de fazer essa discussão, e nós vamos ver que essa discussão não é uma discussão brasileira, essa é uma discussão do mundo. O mundo hoje já fala, e já falava em enfrentar a desigualdade social. Eu acho que esse é o momento que a gente deveria encarar ela de frente e efetivar esse processo. É claro que a gente sabe que esse é um grande debate que nós temos com a sociedade, e nós temos também com o Congresso Nacional. E eu quero só chamar a atenção, a gente precisa olhar agora, Glauco, também para a classe média. A classe média, principalmente essa classe média, eu estou falando desde os profissionais liberais, eu falei da lei que mexe com taxista, mas nós temos profissionais de educação física, fisioterapeutas, nós temos pessoal de obras, né? Tanto o arquiteto, quanto o mestre de obras, quanto aquele pedreiro, ou seja, temos um conjunto enorme de trabalhadores hoje, e normalmente são esses trabalhadores que ganham sim mais do que R$3.000, e que agora estão parados, e estão com muita dificuldade. Então nós precisamos minimamente criar esses mecanismos. Quando a gente entra no debate do renda mínima, do renda básica, é isso que nós estamos falando. Não interessa a profissão, não interessa a formação que você tem, não interessa a condição social que você tem nesse momento, mas você passa a receber o benefício. Podendo receber o benefício, ótimo. Você recebe, resolve o seu problema imediato, e aí ali na frente, na próxima declaração de imposto de renda, se você recebeu mais do que o limite que a gente possa definir, você pode devolver esse recurso para o Estado. Mas neste momento, é fundamental que mais pessoas, nós estamos aí com 40 milhões, nós estamos aí com alguma coisa perto de 1/5 dos brasileiros recebendo o abono emergencial, podemos passar aí rapidamente para pelo menos 1/4, quem sabe passar para 1/3 e ampliando isso, de modo que a gente vá universalizando um bem e construindo uma outra lógica de organização da sociedade. É urgente aumentar essa rede, as possibilidades de proteção social no Brasil. Fausto, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Até amanhã, Glauco. Até amanhã. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.